Olá, eu sou Tânia Gomes, sou diretora de inovação aqui do IbroWork e você está conosco hoje no IbroTalks, que é um programa para a gente falar de inovação nos negócios, tecnologia e outros temas interessantes de empreendedorismo, né, gente? Para isso, nós trazemos sempre convidados muito especiais que são especialistas em suas áreas. Então, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum desses conteúdos. Clica no sininho para receber nossas notificações e já aproveita para dar um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo. Hoje a gente vai falar com Marcos Batista, que é cofundador da Sala do Empreendedor Digital e assessor de inovação do Centro Paula Souza. O Marcos ele tem mais de 30 anos de experiência, foi gestor de design da América Latina para o Grupo Bosch e Siemens de eletrodomésticos. Ele também é professor dos principais cursos de MBA em Inovação, Design e Empreendedorismo, é especialista convidado do programa Startups e mentor do reality Batalha das Startups da Record News. Também é autor do livro Metamorfose Empreendedora, Os 4 Es do Ser. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente. E vamos bater um papo hoje para que a gente conhecer melhor você. Combinado? Combinado. Obrigado, eu que agradeço estar aqui. Obrigado, Tânia, pelo convite. Espero ser muito relevante no dia de hoje. Será, e que contribua bastante. Eu tenho certeza. Começa contando pra gente quem é você, o que você faz, porque eu fiz uma apresentação super formal, mas eu tô curiosa pra conhecer você como pessoa. Quem é o Marcos? Tá. Bom, eu sempre fui rebelde. Muitos falam rebelde sem causa. Uhum. Sou um privilegiado em vida. Tenho uma família maravilhosa. Tive um pai que sempre me acompanhou, sempre me gerou vários conselhos, uma mãe cuidadosa, irmãos fantásticos, né? Filhas maravilhosas, esposa. E assim, por ser esse cara privilegiado e inconformado, eu sempre busquei mais por justiça, seja profissionalmente ou na vida, buscar por algo que realmente faça sentido para a nossa vida, né? Uhum. Às vezes o que falta é um tal propósito, tão banalizado esses dias, né? Mas o que falta é esse sentido de vida, uma finalidade. E tudo que eu construí na minha carreira, eu agradeço a todas as pessoas que estavam do meu lado e que contribuíram para que eu tivesse essa experiência, tanto industrial. Eu nasci dentro de uma indústria, tive uma oportunidade de crescer na indústria, de viajar a vários países em desenvolvimento de eletrodomésticos. Eu era bem conceituado na área de design de produtos. Uhum. Tive a oportunidade também de logo cedo começar a lecionar em universidades para a turma de design, depois estratégico, depois serviços e inovação, né? Foi uma escadinha aí. E implantei os primeiros cursos de pós-graduação no Instituto Europeu de Design, uma faculdade super conhecida na Itália, tem na Espanha e aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, a minha vida empreendedora, né? E essa vida empreendedora me levou a dar palestras pelo Brasil inteiro. Eu já dei mais de 1000 palestras, né, pelo Brasil. Já faz 13 anos que eu dou palestras. Conheci 24 estados, mais de 200 cidades. Já atuei com diversos arranjos produtivos locais, desde a área da saúde, turismo, indústria 4.0, uma pequena marcenaria. E tudo isso me levou a escrever meu livro, a participar de alguns programas, a escrever artigos em revista de empreendedorismo. Então, hoje eu digo que eu tenho um pé no setor público, onde eu atuo como diretor de inovação e assessor da superintendência no Centro Paula Souza. Uhum. Tenho a minha startup, que é a Sala do Empreendedor Digital, né? Uma startup que atua numa plataforma tecnológica de integração de serviços e dados para municípios. Uhum. Também estou na academia, né? Então, eu trabalho, vamos dizer assim, eu atuo no que a gente chama de... hélice. Exatamente. Da inovação. É isso aí. E o que faz a Sala do Empreendedor Digital? Bom, a Sala do Empreendedor Digital, ela nasceu de um inconformismo meu e do meu sócio, que é o Felipe Carvalho. Né? O Felipe atuava como diretor de inovação da cidade de Santo André, na época. É empresário da área de educação. Né? E eu, com parcerias com o Sebrae e alguns municípios, eu atuava nos arranjos produtivos locais, né? Que são aqueles pequenos negócios que impactam economicamente uma certa região. E eu comecei a perceber
as barreiras que impediam essas pessoas de inovar, de se formalizar, ou mesmo de entregar um valor, de se diferenciar a partir disso. E a Sala do Empreendedor Digital, ela nasce para que a gente deixasse o que a gente tem de informação para essa formalização de indústrias ou essa capacitação em um único lugar. Então, hoje ela é um hub de tecnologia, né, que faz a integração de serviços e dados. Tá. Então, hoje essa ferramenta, além de auxiliar, de apoiar para que as pessoas que já são empreendedores, ou as que querem ser MEI, ou as que não têm nada, como é que elas vão se apoiar ou terem informações suficientes para que elas consigam fazer algo que realmente esteja diante de todas essas regulamentações que a gente tem hoje. Então, a gente tem informação no GovBR, tem na Junta Comercial, tem no Sebrae, tem no município, mas elas não são convenientes. Né? E você não tem E não convergem para lugar nenhum também, né? Elas até convergem para a tua empresa, né? Mas muito precisa de auxílio de contador, precisa de auxílios de profissionais para fazer isso. Né? E assim, além dessa integração, onde a gente colocou tudo isso em um único hub, né, que é a nossa plataforma, hoje a gente entrega um painel administrativo para o município, onde ele consegue, a partir dos dados por uma inteligência artificial, ter melhores diretrizes na sua ação. Então, assim, imagina que ela quer saber de quantas pessoas tiveram acesso ao crédito no último mês. Desse acesso, ele quer saber quantos são MEI. Desse MEI, ele quer saber quantas são as mulheres pretas que tiveram acesso ao Você faz qualquer recorte dentro dessa plataforma que você construiu. Quem paga a conta? Recorte. Quem paga a conta é o município. Né? Então, assim, o nosso cliente... Então, você é uma GovTech? Eu sou uma GovTech. E uma GovTech é legal porque a gente está mostrando pro Brasil... Né? Porque, vamos dizer assim, GovTech estava na blacklist dos investidores. Total. Né? Tava arrepios em qualquer investidor. Mas não é. Porque, assim, existem diversas maneiras hoje para que uma GovTech ela consiga se realizar diante da demanda que a gente tem. São muitas nas cidades. Né? Então... Vou dar um exemplo. Hoje existem diversas leis. Leis de inovação, lei do bem, lei da informática, marco legal das startups. Né? Todas essas se caracterizam para a GovTech. Então, um exemplo. Hoje a gente tem processos de licitação, processo dessas leis nos municípios. Nem sempre o município, né, ele vai arcar com essas despesas. Se ele souber utilizar alguma lei. Claro. Não é? De incentivo. Então, hoje, o município ele pode ser o pagador, mas ele pode se beneficiar de leis, assim como uma grande empresa do benefício pode ser um patrocinador utilizando essa lei. Porque a nossa empresa ela entrega algo que vai ter um impacto social. Né? Então, a GovTech precisa ser melhor estudada, porque assim, ela não... Eu concordo com você, mas é que eu acho que a gente saiu de uma época das trevas mesmo, né? Quando com o marco legal das startups, a gente conseguiu estabelecer caminhos razoáveis, né? Porque a grande discussão da GovTech não é nem a descontinuidade dos mandatos, né? Exato. A probabilidade de que um gestor público vai lá na frente, depois do mandato dele, responder, como a gente fala, no CPF, por uma ação que ele teve no governo. Exato. Né? Então, assim, era realmente um peso para quem tomava essa decisão. E eu acho que o Marco Legal, ela tirou essa barreira, né? E aí, eu acredito... E tem mais uma coisa, né, Marco, que a gente precisa pensar, a gente que está em inovação, né? GovTech é o que vai resolver esse país também, né? Sim. Porque se a gente não colocar inovação, se a gente não colocar tecnologia, se a gente não colocar métodos mais ágeis, mais eficientes dentro do governo, a gente vai continuar carregando essa máquina pública gorda, ineficiente e que consome todo o dinheiro do país. E a GovTech ela é um braço do governo para que a inovação aconteça. Exatamente. Né? Assim como as empresas privadas colocaram seus braços em aceleradoras e incubadoras... O governo também... tem esse caminho, né? Exato. Mas a gente está muito alinhado. Inclusive, tem um negócio que faz conexão com o que você faz. Depois a gente conversa aí. Legal.
Me conta uma coisa. Entendi seu negócio, entendi que você é um cara extremamente ágil, faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas você me trouxe aqui, antes da nossa conversa, né? Uma história muito legal que mudou sua vida, inclusive mudou o jeito que você faz negócios. Isso. Né? Que foi lá em maio de 2021. Conta pra gente como é que foi esse momento, o que mudou em você e para onde você mudou, né? Como é que a sua jornada se modificou a partir desse momento da sua vida? Tá. É importante isso, porque eu venho da área do design. A área do design é muito ligado ao conceito de desenvolvimento de novos produtos. Depois, a área do design mais estratégica, depois inserindo o design thinking, o design de serviços, ou seja, o design ele veio se humanizando, né, para esse entendimento da inovação centrada no usuário, né, que tanto a gente fala hoje. E com toda essa evolução do design, eu à frente do design, sempre tive à frente dos principais movimentos do design, eu sempre comecei a entender de que eu não estava mais desenvolvendo produtos ou serviços, portanto, eu não desenvolvia mais o substantivo, eu desenvolvia o verbo. Então, não desenvolvia mais um carro, mas como as pessoas iam se locomover. Então, eu comecei a colocar o ser humano no centro de todo esse desafio. E essa mudança me levou a entender um pouco mais sobre o que é humanização. Né? O ser humano está perdendo a sua humanização, né? Ele, durante muito tempo, ele se mecanizou. Né? As nossas cidades, por exemplo, durante muito tempo, elas não foram civilizadas, elas foram materializadas. Nossa, vamos explicar esse conceito, vai, que isso é muito legal. Tá? Porque assim, pensa que uma cidade é um espaço conveniente, né, para convívio, para mobilidade, para o morar, para segurança. Né? O que a gente está fazendo hoje? Tentando resolver todas essas coisas. Porque ela não foi feita para a civilização, ela foi feita materializada por grandes empresas imobiliárias, por conceitos que a gente sabe, né? De utilização do solo e uma série de coisas. Então, quando eu comecei a entender de que faltava, né, esse lado mais humano em todas as nossas ações, eu comecei a me espiritualizar mais, né? Ora, por que se espiritualizar? Porque até então eu trabalhava muito no tangível. O sucesso medido pelas coisas que eu vejo. Mas o ser humano, ele ou pelas também... coisas que você tem. Que eu tenho. Né? E o ser humano, ele é dividido pelo ser e pelo ter. Né? E o propósito está no campo do ser. Então, eu já estava buscando mais esse propósito, que é o sentido de vida, que é o campo do ser. Né? E tudo isso, parece que a vida faltava me dar mais um sinal. Em maio de 2021, eu peguei a tal gripezinha, né? Peguei a gripezinha e fiquei 4 dias com sintomas de gripe mesmo, com 25% de acometimento pulmonar, com dor de cabeça, né? Com o nariz escorrendo e tal. Só que no 5º dia, eu não conseguia mais falar porque faltava ar. Eu andava e faltava ar. E eu liguei para minha médica, que foi um anjo que caiu na minha vida, né? Sempre tem essas pessoas que caem na sua vida, a doutora Tatiane. E ela falou, Marcos, venha para o hospital agora. Eu estou, né, no hospital no São Luís, lá na Anália Franco, venha agora que eu já vou te encaminhar. Tá tudo lotado. Não tinha leito. Foi na variante Delta. E aí eu fui pro hospital. Minha esposa me levou até o hospital. E quando eu cheguei lá, né, na ala de Covid, né, do hospital, a enfermaria estava completamente lotada. Né? As alas, a recepção, estava todo mundo sendo atendido em qualquer lugar. Né? E ali começou uma primeira despedida, né? Porque as pessoas não podem mais te acompanhar. Você vai para um lugar que sabe o que vai acontecer, né, dali para frente. E quando eu cheguei lá, eu já estava com 75% de acometimento pulmonar. Uau. Tava muito grave. Tava muito grave. E eu precisava de UTI urgente. Né? E apareceu um leito vago, porque estavam todos lotados. E foi um leito de UTI coletiva. E eu fui para esse leito de UTI coletiva. Quando eu cheguei, tinham 8 cabines. E 7 entubados. Quando eu cheguei lá,
Eu falei, cara, pela primeira vez eu me senti com medo diante da morte. Não é? E a morte para todo mundo é uma coisa muito mórbida, né? Uhum. E ali começou todo um processo, né? De fio para cá, fio para lá, e máscara de VNI, e medicação, e eu não conseguia levantar. Né? Então, você imagina... Você estava com oxigênio, mas você não estava entubado. Não estava entubado. Uhum. Né? Eu estava utilizando o último recurso, que era uma máscara de VNI, de alto oxigênio, para que descolasse o meu pulmão. Né? Era o último recurso. O médico me disse, isso é o último recurso. Né? Bom... Dali começou todo aquele desespero. O UTI de Covid é horrível, horrível. Vendo todo mundo entubado. E a movimentação, ora pronando as pessoas, ora tentando reanimar. Assim, é horrível, né? E meia-noite eu vi uma correria numa cabine em frente à minha, de um rapaz que tinha 42 anos de idade. Por que eu falo isso? Porque eu escutava tudo, eu era o único consciente. Né? E os médicos nem lembravam. Às vezes eles esqueciam, né? Os enfermeiros. Então eu escutava a história de todo mundo ali, né? E aí, nesse rapaz de 42 anos, e tentam, depois de meia hora de sufoco, um silêncio. Ali eu vi o primeiro falecer, né? Na minha frente. 5 horas da manhã, eu não pregava o olho, né? Claro, é assustadíssimo. Assustado. 5 horas da manhã, outra correria. Só que dessa vez com um cara de 35 anos. E aí, aquela correria, a mesma coisa. Alguns minutos depois, um silêncio. Só que nesse silêncio, o médico, né, que estava de plantão naquela época, naquela ala, assim que esse rapaz veio a falecer, ele deu uma porrada na mesa. E eu ali vendo pela aquela frestinha da cortina, né? Aí ele bateu e disse assim para a equipe: eu não posso aceitar isso. Eu perdi. Mais um. Só que esse rapaz, quando eu fui entubar, ele mostrou a fotinho de um filho de 11 meses. Que tristeza. Cara, ali eu parei e refleti. Eu falei, gente, o que é a vida? Qual o sentido de tudo isso? Por que eu tô aqui? Né? O que a vida tá querendo me mostrar aqui? Vendo esse sofrimento, essa despedida, essa dor, sabe? Essa incompetência que a gente estava diante de uma pandemia. E ali, a vida me deu um sinal e falou, Marcos, é agora, cara. Ou você entende de vez qual é o sentido da vida. Porque o que eu aprendi lá, a primeira coisa, eu não estava com medo de morrer. Qual era o medo, então, Marcos? Do tempo. A maior tragédia da vida é o tempo. Porque a morte é um processo natural. Uhum. A gente dá as costas porque tem medo dela. Mas o teu medo era o quê? O tempo que você não aproveitou? O tempo que eu poderia fazer aquilo que valia a pena. Ter mais um minuto para abraçar minha filha. Mais um minuto para olhar para minha mãe e dizer eu te amo. Mais um minuto para voltar e dar valor a tudo que eu tinha em mão e não dei. Então, o tempo, ele é terrível. Porque a gente não valoriza o tempo. E ali, eu aprendi mais uma coisa, que eu levo isso para o mundo dos negócios. Falavam tanto da pior comorbidade humana, que era a física. A pior comorbidade humana não é a física, é moral e ética. Porque enquanto eu estava lá, quase 4 milhões de pessoas que tinham alto rendimento pedindo auxílio emergencial. Pessoas comprando ventiladores pulmonares com superfaturamento, roubo em hospital de campanha, nego pagando laudo médico para furar fila na vacina. Então, onde está a pior comorbidade do ser humano? Aí as pessoas têm medo da inteligência artificial. Eu tenho medo do que o ser humano que perde a sua humanidade pode fazer com a inteligência artificial. E aí que eu trouxe uma coisa para minha vida, o que ela me mostrou ali, naquele momento. Ela me mostrou o seguinte, que é o que a gente tem que levar para os negócios, para o mundo da inovação. Porque assim, a gente tem 3 coisas para se preocupar. Vida, tempo e morte.
Vida, tempo e morte. Lembra do filme Beleza Oculta? Lembro. Ele conversa com os 3 personagens. É verdade. E eu convido todo mundo aqui a assistir de novo e olhar com esse olhar. Por quê? Porque assim, eu aprendi que a morte não é mórbida. A morte virou a minha principal conselheira. Por que principal conselheira? Porque eu quero estar feliz 1 minuto antes de morrer. Porque o meu propósito hoje, ele tem uma finalidade. Que o dia que eu estiver no caixão, que minhas 2 filhas olhem pra mim e falem: pai, você foi o cara mais fantástico que eu vi no mundo. Eu vou levar seus ensinamentos daqui pra frente. Porque... Você acha que você não se preocupava com o legado? Então, eu não tinha, na verdade, uma finalidade bem estabelecida, um sentido de vida. Entendi. Né? Você estava na o que a gente chama de corrida dos ratos. Exatamente. A gente trabalha, a gente faz palestra, a gente é feliz, a gente vê a família no final do dia. E sabe o que é interessante nesse momento, quando começa a falar de propósito? Porque propósito tem muito a ver com... Quando você fala desse legado, a gente está falando de eterno. Sabe qual é a única maneira que a gente tem de se eternizar? Nos outros. Quando você aprende que a sua vida, ela precisa estar ligada ao eterno e quem vai levar você dali para frente são as pessoas com qual você deixou valor, deixou o seu legado. Então, dali para frente, eu coloquei um propósito. Tá, então existe um propósito. Uma empresa, eu vou dar um exemplo. Por que eu tô aqui hoje? Tem que ter um propósito. Eu tenho que saber para que serve o que eu tô fazendo aqui. Aí você fala, mas as pessoas sabem para que serve o que elas estão fazendo. Não sabem. Não sabem. Eu nem falaria isso. Não sabem. Não sabem. Não sabem porque elas sabem, talvez, que ela tá aqui gravando ou tá participando de um podcast. Mas o propósito é a transformação que a gente vai gerar nas pessoas que estão ouvindo. E aí, o que você tá falando? Do ter ou do ser? Do ser. O propósito está no campo do ser. Porque podia ser que aquele dia na UTI fosse o meu último minuto. Naquele último minuto, eu só pensava numa coisa, no que eu tinha sido. Não no que eu tinha. O que eu tinha sido em vida. Porque só faz falta quem é importante. Só se eterniza quem é importante. Bom, e dali pra frente, eu comecei a colocar minha vida como se fosse uma ampulheta. E o que eu quero falar para as pessoas que estão escutando, que assim, a partir do momento que a gente nasce, Deus virou nossa ampulheta. Virou. Quando ele vira, todo dia você morre um pouco. Todos os dias você morre um pouco. É o processo natural. As pessoas têm que entender que a única coisa que leva à morte é a vida. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a morte é um dia na vida. Exato. Na sua e nos demais. A vida dos outros vai continuar e a sua terminou ali, mas é um dia na vida. É exatamente isso, porque assim, quando Deus virou a ampulheta, algumas pessoas, esse grão vai descer mais rápido, outras mais lento, que é o tempo de cada um nessa vida. Mas a pergunta é, o que eu estou fazendo com cada grão que está indo embora? Como você viveu aquele grão? grão? Aquele grão, como eu coloquei aprendizado naquele grão, quais foram as minhas escolhas, as minhas atitudes. Foi um grão que valeu a pena? Foi um grão que efetivamente valeu a pena? Porque não é o último grão que faz você morrer, são todos os outros. Então, nossa vida não é feita do último grão. Querer resolver tudo no último grão. Que é o medo que eu tinha naquela hora. Era o tempo. Né? Não é o último grão, são todos os outros. Então, a reflexão que eu quero deixar quando a gente fala de inovação, primeira coisa é o seguinte: será que eu consigo conviver de forma saudável com quem pensa diferente de mim? Ponto 1. Se eu não tiver essa Porque virtude... inovação é trazer todo mundo para o mesmo barco. Exatamente. Pontos de vista diferentes para resolver um problema. Uma dor. Né? Segunda coisa, todo final de dia, colocar a cabeça no travesseiro e fazer a seguinte questão. Sabe pensar? Sabe o pensar? É assim, qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? Qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? Uau! As minhas escolhas, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Essa é a sementinha que eu coloco. Então, o propósito é o fim. É a finalidade. Está no campo do ser.
Então, eu levei todo um aprendizado que eu tive sobre vida, tempo e morte. Ah, outra coisa que eu aprendi lá, Tânia, que é o que as pessoas... A gente passa a vida inteira com medo da morte. Sim, a maioria das pessoas, sim. A vida inteira com medo da morte. A vida inteira com medo de várias coisas. Agora, nessa altura da vida, por que a gente tem medo dos infortúnios da vida? Medo da perda, medo da dor, medo da dificuldade, medo da traição. Todas essas coisas vão acontecer, Tânia. Na vida de todo mundo. Então, por que eu vou passar a minha vida inteira com medo do que eu sei que vai acontecer? Tá? Se é melhor você estar se preparando. Exato. Então, hoje, eu não reclamo mais. Porque a nossa reclamação, ela só serve para uma coisa. Fazer de conta que nos protege. Só isso. Eu reclamo porque no momento que eu estou reclamando, eu estou colocando uma barreira de proteção. E você está terceirizando a responsabilidade. Total. Por que você acha que existiu na pandemia uma pauta editorial que todo mundo repetiu, o novo normal? Porque a normalidade afasta das pessoas a responsabilidade. É normal o político roubar. Ah, é normal tal aluno não prestar atenção. Não, não é normal. Não é, a normalidade, ela só tira das costas o peso da responsabilidade. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, que é como eu vou colocar minha mentalidade em sintonia com essa nova era, com esse novo mundo. Porque não adianta ter alta tecnologia, recursos, novas habilidades, se a minha mentalidade não tiver em sintonia com isso, se ela não tiver um equilíbrio. Se a gente não se sustentar por questões de valor, de espiritualidade, eu não estou falando de religião, porque sabe o que eu parei para pensar, Tânia? Foi assim, e tudo isso eu aprendi na UTI, sabe? Eu imagino a intensidade dessa experiência. Não, cara. Foi fantástica, porque assim, a gente para e fala... né, a gente pede para algo que a gente não acredita, né? Por isso que eu falo que todo mundo tem os dois lados, né? Milagre, né? Deus, me dê força, me dê sabedoria, me dê coragem, me dê amor, né? Só que, será que a gente já parou para pensar que quando eu pedi coragem, Deus me colocou em lugares para enfrentar desafios? Será que quando eu pedi sabedoria, Ele me colocou em lugares que apareceram um monte de problemas para eu resolver? Será que quando eu pedi amor, Deus me colocou pessoas do meu lado com problemas que precisavam de mim? Todos os meus desejos foram realizados. Então, a inovação, o grande desafio, Tânia, não é resolver uma coisa extraordinária. É uma coisa ordinária extraordinariamente bem. Nossa, eu adorei essa frase. Vou roubar de você, inclusive, já estou avisando. Porque não adianta, o desafio é que hoje a gente olha inovação, Tânia. Assim, quando você chega para uma galera e fala, gente, o que é inovação e futuro para vocês? É o metaverso, é o ChatGPT, é o carro autônomo, é o óculos 3D, né? Eu vou te contar uma coisa. Você sabe que eu sou palestrante também? E eu tenho uma frase na minha palestra que fala exatamente isso. Eu falo, não me importa a inovação que vai levar a gente para Marte. Essa tem um cara chamado Elon que vai resolver. O que me importa é a inovação que traz qualidade de vida, que traz diferença para as pessoas que estão aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ou no Brasil. Então, eu acho que a inovação, você tem razão, a gente fala de inovação como algo muito distante, quando, na verdade, qualquer coisa que a gente faça melhor do que é executado hoje é inovação. E aí, o que você falou é o que a gente chama de elemento de valor. Então, se essa inovação do carro autônomo, do ChatGPT, trouxer elementos de valor como reduzir riscos, economizar tempo, reduzir ansiedade, ok, você tem um elemento de valor, então aquilo é relevante. Agora, faz o inverso. Então, agora vamos pensar no seguinte. Imagina um cenário, 70% da população, o que é inovação e futuro? Imagina pessoas que não têm o básico. O que é inovação e futuro para essas pessoas? Não é o carro autônomo, não é o ChatGPT. A inovação, ela não pode ser violenta. Então, o que não é uma... Como a gente pode chamar de uma inovação não violenta? Que entregam elementos de valor como recuperar a esperança.
gerar senso de pertencimento. Imagina, vocês aqui. Vocês têm um elemento de valor de gerar senso de pertencimento. Ai, a gente tenta. Né? Propósito é uma coisa muito importante para mim. De recuperar a esperança. Então, a partir do momento que você gera um negócio que entrega esses elementos de valor, você tem inovação. Porque a principal inovação, Tânia, que eu brigo com muita gente, porque a gente tem todas as coisas técnicas estudadas. Então, inovação de serviço, inovação de produto, inovação tecnológica, inovação de mercado, inovação de modelo de negócio, inovação de N coisas. A principal inovação é a inovação de significado. Porque a nossa vida é um símbolo. Tudo pra gente é um símbolo, né? O que é uma inovação de significado? É você entender que a gente já está cheio de produto e serviço. Mas qual faz sentido para você? Né? Então, o significado, ele começa a ser importante para a gente hoje. Eu tenho uma inovação, mas ela traz um sentido? Ela tem um significado na vida das pessoas? Porque o grande significado não é o falar do meu produto e serviço, mas é o falar da transformação que eu gero na vida das pessoas... Através do seu produto ou serviço. Através da alternativa que eu gerei. Uhum. Né? Então, o propósito ele nasce de uma causa. O que é causa? O que me incomoda profundamente? Que alternativa eu dou a isso? E como a vida de quem seguiu essa alternativa vai ser mudada. Agora eu tenho uma essência. Então, explicando tudo isso, me diz como é que você aplica isso nos negócios que você faz parte desde que você teve essa experiência. O que mudou no Marcos como empreendedor, né? Porque aparentemente, está muito claro isso, você não nem reinventou, eu acho que você reestruturou o seu propósito. Isso. De vida, né? E isso impacta diretamente em quem a gente é como empreendedor ou como profissional. Como é que isso impactou na sua vida como empreendedor, como profissional? Tá. Bom, teve um impacto muito grande, né? Primeiro foi eu aprender a ouvir, a não julgar. E sabe aquela frase de que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que sabe aprender a aprender, aprender a reaprender, ou aprender a desaprender para aprender a reaprender? Sim. Tá. Eu aprendi isso, a tirar algumas crenças que a gente tem, tá? A dar ouvidos, a conviver com outras pessoas, a entender o que é empatia. Empatia não é eu se colocar no lugar do outro. Empatia é entender que o outro é o outro. Né? Então, o que tudo isso mudou na minha maneira de empreender e na minha maneira de levar isso para dentro das organizações para que você crie uma tribo forte. Porque inovação, você sabe disso. Você vai lidar... A maioria é inimigo de mudança. Sim. Tá? Nós mesmos, em determinados momentos, situações, nós somos inimigos de mudança. Agora, como é que eu faço isso? Meu diretor aqui, quando eu falo em mudança com ele, ele parece um gato arrepiado. Na verdade, diretor. Porque nosso cérebro, inclusive, faz isso. Ele tenta reduzir a energia que ele gasta. Uhum. E reduzir a energia é ficar na zona de conforto. Então... Porque a zona de conforto é um lugar gostoso. Quentinho. E você sabe... Antes de eu falar de algumas dicas aqui do que eu aprendi e levei, eu queria falar muito de uma coisa que eu aplico também. Porque eu aprendi de que até muito tempo da minha vida, eu vivia no mundo da ilusão. O mundo da ilusão é o mundo da fantasia. É o mundo mais gostoso, é o mundo mais prazeroso, é o caminho mais fácil. Só que existe o mundo da realidade. Sabe quando a gente fala MVP, mínimo produto viável? Uhum. Eu digo que antes disso tem um MVP, mínima pessoa viável, para atuar nesse mundo. Eu me torno uma pessoa viável nesse mundo quando eu identifico o que é ilusão e realidade. Por que a ilusão é mais gostosa e prazerosa? Porque é o refúgio, é onde eu saio do mundo da realidade, que é mais dolorido. Você vê que as pessoas, na fila da Mega Sena, elas estão vivendo o mundo da ilusão.
Sim. Por quê? Putz, quantas vezes eu na fila da Mega Sena, eu já ficava criando uma fantasia. O que eu vou fazer de dinheiro? E se eu ganhar? E se acontecer? Porque ali tá gostoso. Mas eu não fiquei fazendo curso de educação financeira, que é a realidade, para trabalhar tudo isso. O que acontece, Tânia? Tem um livro que eu aprendi muito, e ele é muito pequenininho, chama Sociedade do Cansaço. Esse eu não li ainda, vou até anotar. Sociedade do Cansaço. É um filósofo contemporâneo, inclusive coreano, que ele escreve o seguinte, que a gente sai de uma sociedade do desempenho. Certo. Né? O que é uma sociedade do desempenho? Pautado pela negatividade. Bom, a nossa geração, Tânia, era assim, ó, você vai aprender a fazer isso e você vai fazer isso. A vida inteira. A vida inteira. Uhum. Você não nasceu aí, mas se deixar, morre. Fica aí no seu lugar, porque o outro lado é o negativo, sabe? É a mesma coisa que vírus e bactéria. Você acha a imunidade pela negatividade. Então, você sabe onde está o diferente. Mas você já não cabia nessa caixinha, né, Marcos? Então, mas eu ainda vivia muito essa questão, né, da zona de conforto. Eu tinha muito medo da mudança, né? Eu me desafiava. Eu acabava sendo, às vezes, inconsequente em algumas decisões. Mas, enfim, a gente vem de uma sociedade disciplinar, né? Então, olha, se você aprendeu a apertar botão, você aperta botão. Não vai para lá porque você não sabe, né? Só que o que acontece com toda essa informação, a internet, o smartphone, essas coisas, a gente sai da sociedade disciplinada e passa para a sociedade do desempenho. E agora, todo mundo precisa de desempenho. Ou seja, é aí onde a gente entra no mundo da ilusão. Porque aonde estão as expectativas que eu não vou cumprir? Na rede social. Sim. Porque ali, um filtro me deixa com o rosto bonito, uma posição de foto me deixa sem barriga, porque se eu aprender a falar 4 palavras de manhã, minha vida vai ser um sucesso. Porque se eu pegar um livro do Sai do 1 a 1 milhão, eu vou ficar rico. E as suas expectativas vão lá em cima. Porque agora todo mundo tem desempenho. E não é só isso. E o teu desempenho é medido também pela sua capacidade de produzir conteúdo. Isso. Onde está escrito que a gente tem que ser produtor de conteúdo? Não, e tem que ser produtor de conteúdo. E tem que ter as habilidades de hoje. E tem que ter as competências de hoje. E aí o que acontece? Eu espano. E para onde eu vou? Para o mundo da fantasia. Porque eu não consigo mais encarar a realidade. E aí, o problema não é mais o vírus e a bactéria. Porque a gente teve aí um vírus, mas a gente achou imunidade a isso. Só que qual é o grande problema hoje? Não é mais um adoecimento por isso. É um adoecimento psíquico. E isso não tem cura. Porque as pessoas estão tendo burnout, transtorno de ansiedade generativa, depressão, por conta do quê? Do alto grau de expectativa que colocam em cima da gente. Porque quando você gera uma expectativa grande que você não vai cumprir, você vai se frustrar. E o que eu tô vendo hoje são pessoas doentes. Pessoas no mundo da fantasia. Pessoas criando seus avatares porque não encaram realidades. E o avatar perfeitinho, né? E o avatar é perfeitinho, né? Agora, o que isso tudo tem a ver com o mundo de hoje? Se eu não trabalhar a minha mentalidade, se eu não entender um equilíbrio entre o mundo da fantasia e o mundo da realidade, para que servem as tecnologias e a inovação? Né? Então, de novo, eu não tenho medo do que a inteligência artificial vai fazer com a gente. Eu tenho medo do ser humano que perde sua humanidade possa fazer com uma inteligência artificial. E aí, voltando para a questão, porque minha cabeça também, daqui a pouco a gente está falando de... Tudo bem, não, relaxa que tá uma aula. O que eu aprendi, tá ótimo. Tânia, é assim, primeira coisa. Se hoje a gente sofre pelo excesso de positividade, né, porque todo mundo coloca um excesso de positividade. Sim, todo mundo é extremamente bem... Tudo? Bem... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Tá, Covid, né? A memória fica isso. Mas se você não é extremamente bem conceituado dentro do LinkedIn, você não é um profissional de sucesso. Exato. Isso me incomoda muito, sabe? Porque a gente tem que... Além da gente ser um bom profissional na vida real, a gente ainda precisa provar nesse mundo de fantasia que a gente é foda, que a gente é bom naquilo que a gente tá fazendo. E a gente não vai cumprir. Tudo isso. Não tem como. E é por isso que a gente está tendo doenças psíquicas. E graves.
tá? Eu falo isso porque eu tive além de tudo, né? Eu tive que conviver com vários problemas. Minha mãe, tadinha, que faz quimioterapia, lutando contra um câncer. Um problema na família de tentativa de suicídio. Quando essas coisas, sabe, você começa a perceber o quanto está acontecendo, você começa a falar, cara, eu sou um cara privilegiado, eu preciso contribuir com o mundo, eu preciso deixar. Então, o que eu quero deixar aqui, trabalhe a positividade no jeito certo. O que é positividade do jeito certo? É você entender que a negatividade, ela retroalimenta as pessoas. Certo. Então, se eu cheguei aqui hoje, eu vou falar de coisas positivas, mas pelo aprendizado. Não pelas receitas clonadas de sucesso, entendeu? Que é o que mais tem hoje aí. Receita clonada de sucesso. Clube das 5. Exato, é isso daí, tá? Aí, ó, toma banho gelado 5 horas da manhã, fala isso, fala... Cara, isso não é assim. Cada um tem o seu jeito natural. Outra coisa importante, confiança. O custo da desconfiança é muito grande. Confiança eu coloco quando eu sei e não transfiro a responsabilidade para ninguém. As minhas escolhas foram minhas. Então, não transfiro responsabilidade para ninguém. Outra coisa, tempo e energia. Gasta onde você controla. Onde você não controla, terceiriza. Terceiriza. Sabe onde eu aprendi isso? Num texto. Eu vi uma frase que era o seguinte. Um dia perguntaram para Michelangelo como ele tinha esculpido um Moisés tão perfeito. Sabe o que ele disse? Basta retirar da pedra o que não é Moisés. Cara, você já percebeu que a gente carrega a pedra que não é nossa? É. Eu aprendi isso numa sessão de terapia. Minha terapeuta virou para mim e falou assim, eu falei, não, porque esse problema é imenso, eu preciso... Ela falou assim, quem disse que esse problema é seu? Pois é. Quem entregou esse problema para você? Ou você adotou esse problema? E a gente faz isso. Olha, eu falei, olha, então antes de me jogar na responsabilidade, eu posso também perguntar se essa responsabilidade é minha. Né? Porque é isso que você está falando. É exatamente isso. Quando a gente assume o papel de produtor de conteúdo numa rede social, quem está fazendo isso com a gente é a gente mesmo. Exato. Né? Porque você está aceitando uma cobrança externa que você está aceitando. Você não é obrigado. Mas você se coloca num papel de obrigação. Porque uma das questões que eu tive lá, né? Nesse meu, vamos dizer assim, suposto último dia, diante do medo da morte, ela também fez eu refletir sobre isso. Será que até hoje eu vivi a minha vida ou a vida dos outros? O que esperavam de você? Então isso é muito forte, sabe? E entender que a gente precisa de um equilíbrio. A gente precisa de um equilíbrio no mundo desequilibrado, né? De uma casa, de um Deus. Como é que você equilibra o seu corpo, mente e alma? Como é que você faz para que isso se mantenha? Entender que a nossa generosidade é o nosso tamanho em vida. A nossa generosidade é o tamanho que a gente tem em vida. E outra coisa, compromisso, Tânia. O que falta pra gente é compromisso. Aí você vai falar, mas o que tem a ver compromisso? Eu tenho compromisso com o meu dia, com a minha família. Ok, mas vamos pensar o seguinte. Será que a gente tem todo esse compromisso? Nós, pessoas do bem? Né? Assim, imagina o seguinte. 10 corruptos comandam uma nação. O PCC comanda uma comunidade. A máfia comanda um país. Um país ou os empresários locais. Ok? Agora, por que essa minoria comanda a maioria? Sabe por quê? Porque a maioria trabalha na lei do menor esforço. Verdade. A gente não tem audácia. Esses caras têm audácia. Pro lado do mal, mas têm audácia. E nós, homens do bem? O que falta pra gente? Né? Então, tudo isso que eu levo de, sabe, trabalha a positividade como aprendizado. Sabe, trabalha o compromisso, que não é transferir responsabilidade. Gasta seu tempo e energia onde você controla. Tenha uma mente flexível, dê oportunidade para fazer coisas diferentes. Enquanto você está vivo, dê essas oportunidades. Entenda que o compromisso é que te tira de uma zona de conforto para que você tenha compromisso com tudo que tem na vida. E saiba lidar com tempo, vida e morte. Morte é a única coisa que eu tenho certeza.
Mas dou as costas, né? Não controlo. Tempo é perecível, passou, acabou. Um inventário que a gente não controla. Não controla. Agora, o que eu controlo? E a gente volta no que você falou, né? Foca sua energia... Você falou o quê? Sua energia e seu tempo onde você que você controla. Isso é muito do aprendizado do que eu leio sobre o estoicismo. Claro, adoro estoicismo. Que fala... Então, o que eu misturo hoje? Né? Até tem meu livro, o Metamorfose Empreendedora, os 4 eixos do ser, pela Alta Você vai Books. me mandar um de presente. Vou mandar um de presente. O que eu coloco? Conceito de inovação, empreendedorismo, espiritualidade e filosofia. Por que filosofia? Filosofia é a mãe da ciência e da tecnologia. Sim. Necessidade é a mãe da inovação. Então, quando você coloca todas essas coisas em questão, é o que a gente precisa para realizar inovação. Que incrível essa sua posição de vida. Eu não sei se você vai acreditar, mas já faz 50 minutos que a gente está conversando. Olha, pra mim, parece que faz 2. Exatamente, me deram um sinalzinho. Pode falar uma coisa? As minhas filhas, o que elas falam, né? Elas me trollam direto. Ela fala, gente, não coloque o microfone na frente do papai. Não, foi ótimo, é uma experiência única. E aí, como a gente está caminhando para o final, eu queria te colocar uma última pergunta aqui. Eu acho que a gente... provavelmente vai ter outras conversas dessas pelo futuro, né? Vou te convidar pra gente fazer outros podcasts, porque acho que tem muito conteúdo pra gente explorar ainda. Mas a grande pergunta que ficou pra mim, depois de tudo isso que você me contou, né? É que esse turn point da sua... Não é nem da sua vida, eu acho que é o turn point do seu... de você como ser humano, aconteceu ali em 2021, né? É recente. Isso te dá uma sensação de maior sucesso na vida? Dá. Como? Dá porque eu entendi o que é sucesso. Então vamos fechar essa nossa conversa com a sua expectativa e com a sua definição do que é sucesso depois de tudo isso que você viveu. Não, isso é ótimo, porque de tudo que eu falei, é realmente o que me leva ao entendimento de um sucesso, né? A gente sempre pauta o sucesso mensurado por fatores externos. Né? Olha que interessante. Eu vou definir sucesso numa palestra uma vez que eu ouvi do Clóvis de Barros Filho, que ele fala sobre filósofos e o significado de amor. E aí, com toda essa reflexão que eu fiz, eu desenhei um mapa sobre um pouco do que ele trouxe, sobre um pouco, hoje, a pessoa de mais referência para mim, que me levou também ao entendimento de tudo isso, chama-se Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, tá? Que amo de paixão essa pessoa, que traz uma reflexão de vida muito importante, né? Então, fechando o que é sucesso para mim hoje, que é mensurado por fatores internos, não externos, o que eu não controlo. O sucesso, para mim, é em cima daquilo que eu controlo, né? O sucesso, para mim, é baseado... Primeiro, imagina que eu estou desenvolvendo um negócio. Qual o primeiro amor que eu preciso... Porque perceba bem, amor, ele está totalmente ligado à vida. Né? Então, o quanto eu coloco o entendimento de amor na minha vida, nos meus negócios. Então, eu estou desenvolvendo um negócio. Qual é a primeira coisa que eu preciso gerar? O amor segundo Platão. O que é o amor segundo Platão? A falta. Eu amo aquilo que me falta para ser completo. Né? Então, amo aquilo que me falta para ser completo. Desejo aquilo, que é o Eros. Desejo aquilo. No meu briefing precisa ter o desejo, né? A gente vive num mundo que eu preciso fazer as pessoas desejarem aquilo que eu estou entregando. A gente só deseja o que a gente pela vê. Falta, certo? Porque eu vendo alguma coisa e não vou falar para ele, agora que você comprou, rasga seu cheque ou rasga seu cartão de crédito e não precisa mais. Não. Eu vivo num mundo que eu preciso gerar desejo, segundo Platão. Mas eu também preciso gerar amor, segundo Aristóteles. E o que é o amor segundo Aristóteles? A alegria, a satisfação. Agora eu tenho satisfação pela conquista. Porque aquilo que eu senti desejo é relevante na minha vida. Então eu também preciso do amor segundo Aristóteles. Mas o terceiro filósofo
que traduz o amor, é Jesus Cristo. E ele fala o seguinte: amor é compaixão. Amor ao próximo. Quando você tem esse tripé no seu briefing, gera desejo pela falta, mas essa falta é relevante e essa relevância contribui com a humanidade, eu tenho o que eu chamo de sucesso perfeito. E sabe qual vai ser a sua moeda final? Sabe qual é o meu maior sucesso hoje? É óbvio, Tânia, que é assim: o propósito, ele precisa de sustentabilidade financeira. Claro, a gente não está discutindo isso. Tá? Porque nenhum propósito para em pé sem dinheiro. Sim. Certo? O propósito é importante. Eu já vi muita gente morrendo de braço dado. Já vi muita gente morrendo com a sua paixão. Tá? A gente normal morre. Também. Tá? Tamo junto. Agora, a minha melhor moeda hoje, o significado de sucesso para mim, são dívidas de gratidão de pessoas que têm por mim. Eu falo pro pessoal que tá nos escutando, lista aí. Na última semana, quantas pessoas tiveram dívidas de gratidão por você? No último mês? No último ano? Essa é a principal moeda, Tânia. E no mundo de hoje, eu tenho uma startup que eu comecei durante a pandemia, com tudo o que aconteceu comigo, com mais de 50 anos de idade, né? Então, startup não é coisa de criança, né? Não é, de jeito nenhum. E por que a minha startup ela alcançou hoje um nível de validação importante? Porque tiveram pessoas que me ajudaram. E quem são essas pessoas? Pessoas que tiveram dívidas de gratidão pelo que eu fiz por eles. Então vamos combinar que você hoje tem mais uma dívida de gratidão. Então essa semana a dívida de gratidão já está desenhada, porque a gente é extremamente grato por você ter vindo até aqui. Eu acho que essa é uma conversa que a gente não trouxe pro nosso programa ainda, né? Mas é riquíssima, de verdade. Muito legal, obrigada pela sua generosidade. Eu comecei falando que você era generoso sem saber o tamanho da sua generosidade, porque isso vai de encontro a uma coisa que a gente conversou num outro momento aqui, que é assim, vulnerabilidade é um lugar que a gente tem medo de estar, mas é o lugar em que a gente mais aprende e onde a gente mais tem apoio. Né? Então, se a gente aprende isso... E você, assim, você se mostrou no seu momento mais vulnerável. E você mostrou pra gente como é que esse momento de vulnerabilidade reconstruiu você. Não por medo, mas com seu propósito. Então, assim, isso. Que história incrível. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Não, foi lindo mesmo. Muito obrigada, Marcos, de verdade, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme ter você no nosso programa e conversar com você. Obrigada para você que também assistiu até aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha com quem você acha que vai gostar e também com quem precisa ouvir essa conversa. Até o próximo Ibra Talks. Fica com a gente.